Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos chegando com atualizações, com informações em mais uma edição do Telejornal NT Sul. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição. Contas de luz que dobram ou até triplicam de valor, créditos da energia solar que não aparecem e parcelamentos que pegam consumidores de surpresa. Em Cachoeira do Sul, clientes da CPFL Energia cobram explicações, mas parte das dúvidas seguem sem resposta da concessionária. O custo dos alimentos voltou a cair em Cachoeira do Sul. Pesquisa da UERGS aponta redução de quase 8% na cesta básica em julho, com destaque para a queda nos preços do tomate e da batata inglesa. Depois de uma vida inteira de trabalho, eles voltaram para a sala de aula. Na educação de jovens e adultos, alunos descobriram que nunca é tarde para aprender, realizar sonhos e escrever novos capítulos da própria história. E aí ele foi e conseguiu fazer as teóricas, o exame médico, depois as teóricas, e passou em tudo de vez. Então ele estava realizado, eu chorei de felicidade. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a não reprovação dos estudantes. E isso está dando a possibilidade de uma consequência muito danosa, que é o analfabetismo funcional, que são aquelas pessoas que passam pelos bancos escolares, conseguem ler, mas não conseguem interpretar. E você de casa, tem notícia para contar? Manda pra gente, o WhatsApp está à sua disposição. Vamos fazer juntos por aqui o Telejornal NT Sul. Na telinha, tá aqui o número, salve no seu smartphone, 51997697129. Você pode mandar pra gente uma foto, um vídeo, o seu áudio relatando alguma situação e a gente coloca aqui na nossa telinha pelo menos 3 blocos de interatividade. Aliás, você também pode sugerir uma reportagem, uma entrevista que você gostaria de ver por aqui e assim juntos nós vamos fazendo o NT Sul. Você também pode interagir com a gente por meio das lives que já estão no ar na página do facebook.com/TV Cachoeira, só escrever pra gente, e no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. E seja na conquista de um emprego ou na busca de crescimento profissional, a educação assume um papel indiscutível. Tem até um velho ditado que diz: conhecimento é poder. Sabendo disso, uma cooperativa de Porto Alegre criou um programa que estimula o desenvolvimento pessoal e de ensino dos associados. Uma iniciativa que já rendeu frutos tanto para os trabalhadores quanto para a empresa. Na Cotravipa há 16 anos, Carmen é líder de equipe de varrição na região leste de Porto Alegre. Para ampliar as possibilidades de crescimento profissional, ela se formou neste ano no curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. Concluir o ensino superior aos 60 anos, depois de ter abandonado os estudos na juventude, foi um grande desafio, mas também uma importante conquista. Ajuda na história da vida, no rumo de vida que a gente anda, Principalmente nas cooperativas, A cooperativa é uma forma de trabalho muito bom, E todos estão se influenciando para trabalharem, para fazer o curso. Claro. Agora vem mais uns cursos aí que eu quero fazer, Antes de chegar onde chegou, Carmen também foi por muitos anos varredora de ruas e lembra com carinho o lado positivo da função. É um serviço bom, a gente não está trancada num apartamento, limpando uma casa e tudo, a gente está assim, vendo pessoas e, conhecendo ambientes locais, avenidas, estradas locais. Joana, de 29 anos, parou de estudar ainda no ensino fundamental e também resolveu retomar os estudos. Hoje, cursando o ensino médio, acredita num futuro de mudanças. Eu espero conseguir uma coisa melhor com o tempo e ter um conforto melhor, Dar uma vida melhor para minha mãe, porque minha mãe lida com reciclagem. Ela passa muito sufoco. Hoje, a Cotravipa tem cerca de 3.800 associados e 85 deles participam de um programa educacional que oferece alfabetização, ensino fundamental, médio e superior. O objetivo dele foi garantir a sustentabilidade da nossa cooperativa.
Porque é um programa, tá, que ele vem ao encontro do nosso propósito, que é o gerar renda através do trabalho, desenvolver o sócio por meio do estudo. Graças ao programa, a vida profissional de Guilherme, de 38 anos, também teve uma reviravolta. De motoboy com baixa escolaridade, ele também fez o curso superior de tecnologia em gestão de cooperativa. Hoje, ele se tornou coordenador de operações da Casa de Bombas do DEMAI, outro serviço prestado pela cooperativa. Eu ganhei meus estudos do ensino fundamental, depois eu tive a oportunidade de completar meu ensino médio, via cooperativa também, e aí no final de tudo eles me convidaram se eu tinha interesse em fazer uma minha graduação, que foi uma missão muito forte na época, porque eu já tinha, após terminar meu ensino médio, eu tive uma oportunidade um pouco melhor nessa cooperativa. Em seguida, assim, acho que um ano depois, eu tive a oportunidade de me tornar coordenador de setor, responsável por equipes. E aí, quando eu fui fazer essa faculdade, eu tinha uma equipe toda para gerir, tinha a minha vida pessoal e os estudos, né? Na cerimônia de formatura, Guilherme fez questão de homenagear a mãe, pessoa a quem ele dedicou todo o esforço e gratidão. Eu fui o primeiro filho dela que conseguiu se formar também, que era um grande objetivo dela. Ela é mãe de 3 filhos, que ela criou sozinha, e aí eu consegui dar esse orgulho para ela. Então, para mim, foi um momento muito bom para mim ter ela ali. Isso aí, nunca é tarde, não é, para voltar à sala de aula, para estudar, para conhecer uma nova profissão ou para concluir aquele ensino que é básico, não é? Que serve de base ali, o ensino fundamental, o ensino médio. E você também já precisou recomeçar? Já voltou depois de um tempo para os bancos escolares ou para fazer alguma formação online? Vá contando para a gente aí nas nossas redes sociais, que hoje nós vamos falar bastante sobre isso e o WhatsApp está à sua disposição. 51997697129. E a gente sabe que o brasileiro enfrenta muitas dificuldades nesse sentido. Para muitas pessoas, a vida foi andando, né? Quem sabe aí vieram os filhos, a necessidade de sustentar a casa. Então, muitas pessoas adultas, depois já da vida constituída, é que retornaram para poder estudar, para poder buscar, enfim, uma formação, não sem barreiras, não sem dificuldades. Então, você tem uma história para contar sobre isso também? Manda pra gente aqui que vai ser um prazer ouvir um pouquinho do seu relato, tá bem? E a gente segue falando sobre isso. Olha só, depois de uma vida inteira de trabalho, eles decidiram rumar para a sala de aula. Na educação de jovens e adultos, 3 estudantes descobriram que nunca é tarde para aprender, para conquistar metas, objetivos e até reencontrar pessoas que marcaram as suas histórias. A repórter Lena Caetano mostra como um lápis e um caderno podem se transformar em uma ponte para a realização de sonhos. Mãos maduras e calejadas de posse de um lápis e um caderno, descobrindo letras, sílabas, palavras e se encantando com o poder de ler, escrever e usar isso como ferramenta para sonhar e fazer novas conquistas, independentemente dos anos de vida que tenham. Nessa turma de educação para jovens e adultos da Escola Baltazar de Bem, 3 alunos seguem essa trajetória com um marco diferente e pitoresco. O Darcy, a Maria Elci e a Neuza descobriram na escola que tinham vínculos especiais com o Oberdan, o professor que os acolheu. Quando criança, a Maria Elci estudou até o 5º ano. Em 2024, quando foi matricular o esposo na EJA, não precisou de muita argumentação para decidir retornar à escola para acompanhar e incentivar o Darcy, que quis aprender a ler e escrever para poder tirar a carteira de habilitação. Eu nem conhecia nada ali, aqui, né? Aí eu cheguei ali para matricular o Darcy. Aí a professora Gisele disse para mim, mas por que tu não vem também? Aí disse, mas eu não tava com vontade de vir, né? Aí disse, mas vem, tu vai gostar. Aí eu disse, então tá, então eu vou me matricular também. E aí me matriculei. E aí eu me matriculei para o ano de 2025, né? Aí disse, mas você já começa amanhã já, que era o outro dia, né? Já começa amanhã. Aí a gente já veio, né? E a gente foi gostando, né? E graças a Deus, ficamos o 2025 todo, né? E já estamos agora em 2026 também, né?
e dando força pro Darcy, né? Era o sonho dele a aprender a ler para tirar a carteira dele. Agora ele já está alfabetizado, está com a habilitação quase na mão, né? Como é que está sendo essa sensação? Eu estou muito feliz, né? Porque agora quando ele foi fazer as teóricas, tudo assim, eu tinha minhas dúvidas, assim, sabe? Assim, mas quem sabe tu deixa mais adiante. Porque eu acho que tu nem não está preparado. Não, nega, eu vou conseguir, ele dizia, né? E aí ele foi e conseguiu fazer as teóricas, o exame médico, depois as teóricas, e passou em tudo de vez. Né? Então, ele estava realizado, eu chorei de felicidade. Num ano de escola, ele já lia a placa das ruas, ele já lia as coisas na TV, ele já pega os livros dele, já lê. Então, tá feliz da vida. E eu estou feliz também, né, por ele, né? Claro, né? Tu dirige, agora tu tá carregando ele. Daqui uns dias, então, tu fica só de passageira? Se Deus quiser, né? Eu vou ser a caroneira. Criado no interior e trabalhando desde muito cedo, o Darcy não teve a oportunidade de ir à escola. Com força de vontade, aprendeu por conta e, na prática, o ofício de eletricista montador e também aprendeu a dirigir. Tem habilitação, mas dirijo. É? Dirigia meio que escondido pelas ruas de trás? Para fora, interior. Levou mais de uma multa alguma vez ou foi só numa blitz que o senhor foi parado? Não, pegaram quantas vezes? Mas... O senhor pretende continuar a estudar? Eu quero continuar. Continuar até quanto ir mais longe, aprender. Sempre é bom, né? Você vê que tudo que se aprende não é demais. E depois da carteira na mão, não paga mais multa e não para mais em blitz? Aí não tem mais, aí pode tranquilo. Aí perde o medo também. Essa história que a gente está contando para vocês tem todo um viés de superação, mas tem também um lado cômico. Quando o seu Darcy fala que não sabia ler nem escrever e que não tinha habilitação e andava pelas ruas de Cachoeira do Sul, meio que escondidinho, né, indevidamente dirigindo, ele foi autuado. Ele admite que foi autuado, levou uma multa e isso motivou ele a vir para o EJA a se alfabetizar. Só que quando ele veio para a escola, aqui dentro da sala de aula, ele encontrou uma pessoa muito, muito diferenciada e que foi surpresa para ele. O professor era o mesmo agente de trânsito que aplicou a multa dele. O Oberdan foi agente de trânsito em Cachoeira do Sul, coordenou o setor de trânsito da prefeitura e também passou no concurso posteriormente para ser professor do EJA. Hoje ele é supervisor aqui no Baltazar. E aqui na sala de aula encontrou com o seu Darcy, Oberdan. Como é que foi essa história? Essa foi uma situação também engraçada, como você falou, né? Mas, ao mesmo tempo, também as voltas que a vida dá na gente, né? Quando, naquela ocasião, foi em 2015, eu estava coordenador de trânsito, era autoridade de trânsito, nós tínhamos organizado uma blitz. Ele foi autuado, mas a dona Maria buscou ele, ela já era habilitada, né? Ela estava trabalhando, foi chamado, ela buscou ele. Mas quando ele chegou aqui na escola, de imediato eu reconheci, né? Disse, pai, agora como é que eu vou falar para o seu Darcy que eu era autoridade de trânsito na época? Mas aqui no EJA tem esse diferencial assim, da camaradagem, da recepção dos professores, da recepção dos próprios outros colegas, né? Claro que de imediato eu não falei para ele, né? Depois que a gente foi conversando, foi Se familiarizou primeiro. Isso, né? Foi a motivação dele a partir desta multa, foi o gatilho para que ele quisesse aprender a ler e escrever, né? Essa é uma grande volta que ele deu, uma volta por cima. A gente fala em tantos exemplos, né? O seu Darcy, a família, a esposa, né? São exemplo para a nossa comunidade hoje, né? Ele transformou aquilo que poderia ser algo que não estava legal, ele transformou em algo legal, algo bom, está transformando a realidade dele, né? Essa é a mensagem que o EJA passa, que as pessoas podem, né, transformar a sua realidade. O seu Darcy e a dona Maria estão dando esse exemplo, que eles estão dando esse grande exemplo para a nossa comunidade, de transformar a sua realidade, né, através do conhecimento. A Neuza conta que veio para a escola empurrada pelo marido, mas imaginava e queria ter uma professora. Mudou de ideia no primeiro dia de aula, quando viu quem era o professor. O Oberdan, também quando mais jovem, ele trabalhou no supermercado, foi colega da Neuza, e aqui no EJA, a Neuza reencontrou o antigo colega na figura do professor.
Foi legal isso pra ti? Aí tu te convenceu que tudo bem ter um professor homem. Agora é um professor, mas credo. É tudo. Tá gostando das aulas? Eu tô. Tá difícil, tá. Porque a gente, sabe, nunca não foi... Na época de criança, a gente nunca entrou na sala de aula, né, professor? Então, a senhora sabe, é difícil da gente... Não é como nem as crianças, né? Mas que eu quero aprender, eu disse, professor, não vai um dia ser cansado de mim, dizer que não dá mais. O professor não cansa nunca. Cansa não. A professora também. Não, né, professora? Não cansa, né? Jamais. É maravilhoso. E se Deus quiser, eu vou aprender. Vai aprender. Tá no caminho. Tá aqui agora, tá dominado. Se Deus quiser. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pela iniciativa, pela persistência. Não desiste não, viu? Tu vai conseguir. Se Deus quiser. Coisa linda. Vontade eu tenho. Coisa linda. Agora, o Oberdan está na coordenação da EJA e a Gisele é a professora da turma. Uma experiência que também para ela é diferenciada e especial. Durante a tarde eu trabalho com uma turma de alfabetização de crianças de 6 e 7 anos. Então, quando eu chego aqui, é diferente, mas o ritmo deles é diferente, mas a vontade de aprender é muito grande. Para ti, é motivador? Sim, faz 19 anos que eu já trabalho com EJA. É muito importante para nós também saber que a gente contribuiu com a formação de alguém, né? E principalmente que auxiliamos a realizar um sonho. Estudar é bom, né? É importante, bem importante. É muito bom, é isso. Muito bom, nosso abraço aí para o seu Darcy, para a esposa, né? Parabéns a vocês pela persistência, por voltar à sala de aula para aprender um pouquinho mais. O Oberdan também, com todo carinho ali, recebendo, né, a estes estudantes já madurinhos, mas que estão aí dedicados, né? Olha, amanhã, aqui no Telejornal NT Sul, a gente vai trazer uma entrevista falando um pouquinho mais sobre inscrições, sobre opções, não é? Para o nosso telespectador também buscar esta formação, esta educação de jovens e adultos. Aliás, esta reportagem que a gente acabou de veicular, ela já está disponível em nosso canal do YouTube. Compartilhe aí com seus amigos, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Na telinha agora do NT Sul tem Opinião. Francisco Bastos está chegando por aqui para falar sobre educação, sobre a progressão dos estudantes brasileiros. Você deve lembrar que no passado todo mundo tinha que passar aí praticamente em todas as disciplinas, tinha ali aquele processo de recuperação, e aí se o aluno se recuperasse, tivesse as notas mínimas, ele progredia, ele passava para a próxima série. De um tempo para cá, tem tido algumas modificações nesse sentido. Então, se reprova numa área, tem uma série de critérios, o estudante ele pode progredir para a próxima série. O problema, na opinião do Francisco Bastos, é que isso vai gerar uma defasagem e uma diferença entre muitos estudantes em nosso país. Quando nós lemos ou ouvimos uma manifestação relacionada com um determinado assunto, especialmente na imprensa ou nas redes sociais, nós, a partir do título, como tem sido muito comum hoje, de não lerem toda a matéria ou de estar sucinta, a principal questão é nós vermos a fonte. Quem escreveu aquilo, quem publicou. Ultimamente a imprensa divulgou, a imprensa nacional e as redes sociais, que houve uma queda de 60% nas reprovações no ensino básico no Brasil. Todos os indicadores do ensino no país, eles são preocupantes, porque nós temos, digamos, dificuldades de toda ordem, especialmente nas escolas públicas, onde o investimento é baixo, as condições de trabalho são precárias e nós temos uma pouca valorização dos professores. E isso diz tudo para que aqueles alunos, eles também, vindo de dificuldades sociais, tenham, digamos, um ensino que não seja o ideal para as necessidades que a vida e que o mundo
exigem. Pois esta nova fórmula de fazer com que houvesse uma diminuição da reprovação, ela se dá em função de uma lei nacional, portanto, do Ministério da Educação, do ano passado, em que autoriza que alunos reprovados em até 4 disciplinas, eles possam ir adiante, passar de ano, como se dizia antigamente. E vão ter recuperação desses conteúdos com aulas extras. 3 aspectos eu acho que são importantes de nós colocarmos. O primeiro aspecto é que nós temos justamente, digamos, um apoio ou, digamos, um incentivo para que essa questão de reprovação ou de não atingir aquelas metas, os objetivos de uma disciplina, elas deixem de existir. E a visão é de que vá para adiante, passa a régua no sentido do que não foi conseguido por parte dos alunos e a vida vai seguindo. Um segundo aspecto é que isto se dá dentro de um contexto em que esses alunos eles não atingem, vejam, mesmo com esse empurrãozinho oficializado, nós ainda temos 40% que reprovaram em mais disciplinas. E isso está dando a possibilidade de uma consequência muito danosa, que é o analfabetismo funcional, que são aquelas pessoas que passam pelos bancos escolares, conseguem ler, mas não conseguem interpretar, não conseguem fazer o pensamento de algo, enfim, de entender o mundo, de se posicionar. E um outro aspecto que é importante salientar e lamentar muito, é que isso é um aliado para a desigualdade social, que é uma mácula que o nosso país tem, que não consegue se ver livre, vem governo e passa governo, e isso continua muito presente, e agora tem este aliado, que é de nós termos aí todo esse conjunto, dentro das escolas públicas especialmente, de levar adiante, sem analisar por que esses alunos não atingem os objetivos. As escolas, elas são um termômetro dessa questão da desigualdade social. Porque as melhores escolas em todos os rankings, elas atingem camadas da população mais aquinhoadas e que têm toda uma estrutura familiar, social, que permite esses avanços dentro do mínimo exigido para a vida como um todo. Porque escola não é para formar mão de obra, escola é para formar cidadãos, e que esses cidadãos irão levar adiante o país em termos de progresso, em termos de desenvolvimento, em termos de conquistas sociais, econômicas e políticas. Boa tarde. Abriu hoje o prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Os interessados já podem se inscrever e o processo fica aberto até o próximo dia 15. O concurso oferece vagas imediatas e também formação de cadastro reserva para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. O edital está disponível no site da Objetiva Concursos. As oportunidades abrangem áreas como administração, saúde, educação, engenharia, fiscalização, meio ambiente, segurança, assistência social e serviços operacionais. A prova objetiva deve ser aplicada no dia 11 de outubro. A Prefeitura de Cachoeira do Sul prorrogou por um ano a validade do Decreto 057 de 2025, que criou a Secretaria Extraordinária de Transporte e Mobilidade. Com efeitos retroativos a abril, o decreto mantém a estrutura em formato extraordinário e com a mesma composição inicial de cargos. A prorrogação aconteceu porque o processo licitatório definitivo para o transporte coletivo urbano não foi concluído, razão da criação da pasta. A previsão era de que a licitação fosse concluída no primeiro ano do governo Balardim, o que não se confirmou.
E agora está na hora da sua participação, do seu recadinho aqui na telinha da TV Novo Tempo, no Telejornal NT Sul. Tem recado pra gente? Quer contar a sua notícia? Então manda a sua mensagem para o WhatsApp que está no vídeo, 51997697129, e a gente já vai para a telinha ver quem fala com a gente. Olha essa história aqui muito legal que a Maria Beatriz mandou pra gente. Nunca é tarde para realizar sonhos. Eu fiz faculdade de Recursos Humanos na Uninter com 51 anos. Não foi fácil, eu trabalhava e só estudava à noite online. Não vivemos a era da internet, mas com muito esforço e dedicação consegui realizar um sonho. Me formei. Gratidão. Conta aqui a Maria. Muito bom, Maria. Obrigado pela participação, obrigado por compartilhar um pouquinho da história de luta, né, de dedicação, que é a história também de muitos brasileiros, e parabéns por essa dedicação toda aí, né, para conquistar a sua formação. A gente está falando hoje aqui, para quem está chegando agora, ligando a televisão, falando sobre essa questão de voltar a estudar, trazendo aqui algumas histórias da educação de jovens e adultos, e eu, desde o comecinho do jornal, comecei aqui a convidar os telespectadores a também contar histórias de dedicação, né, dessa volta aos bancos escolares, a busca por uma formação mesmo já depois aí da idade adulta. Então, muito obrigado a Maria pela participação. Mais participações aqui dos nossos telespectadores. A Marli, adorei ver eles estudando e tirando a habilitação. Um abraço para todos. Obrigado, Marli, pela participação. Bom, como a Lena contou na história, o senhor ali havia sido autuado porque precisava dirigir de alguma maneira por conta da profissão dele, só que não conseguia tirar a CNH, a carteira de habilitação. Foi multado algumas vezes. Na história, olha que curioso, né? Quando o seu Darcy foi para a sala de aula para estudar na educação de jovens e adultos, quem era o professor na sala de aula? O Oberdan, que era o agente de trânsito que tinha efetuado aí uma das multas, né? O mundo realmente dá muitas voltas, mas nosso abraço aí a todos esses personagens queridos, né? Quem mais? Obrigado, Marli, pela participação. A Rosélia participando com a gente aqui. Esta é a Regina Mosto, fã do NT Sul. Manda um abraço para ela. Obrigado, Rosélia, pela participação. Um abraço para ti, para a Regina aí também, que está de olho na telinha. Muito obrigado de coração pelo carinho e pela audiência. Daqui a pouquinho mais recados da audiência e você pode seguir interagindo com a gente. A seguir, contas de luz que dobram ou até triplicam de valor, créditos da energia solar que não aparecem e parcelamentos que pegam consumidores de surpresa. Em Cachoeira do Sul, clientes da CPFL Energia cobram explicações, mas parte das dúvidas segue sem resposta da concessionária. O custo dos alimentos voltou a cair em Cachoeira do Sul. Pesquisa da UERGS aponta redução de quase 8% na cesta básica em julho, com destaque para a queda nos preços do tomate e da batata inglesa. Estas e outras informações em instantes, aqui na telinha da Novo Tempo. Meio-dia e 33, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa terça-feira para você, obrigado pela companhia com a gente. E agora a gente fala um pouquinho sobre a condição do tempo, começando com imagens deste momento no centro da cidade de Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Tempo encoberto neste momento, ainda assim temperatura relativamente alta. Por falar em temperaturas altas, ontem, no Rio Grande do Sul, a gente teve pelo menos 100 municípios com registros de temperaturas que superaram a marca dos 30 graus. E ainda estamos no inverno. Hoje a gente não tem a temperatura tão acentuada, tão elevada quanto ontem, mas elas ainda estão um pouquinho acima da média. Bom, o tempo continua esquisito, né? Dá para esperar muita coisa nessa semana, até a virada no tempo e até as temperaturas baixarem. Alguns detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira começou com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. Ao longo do dia, o sol pode aparecer entre períodos de nebulosidade e tem condição para pancadas de chuva, principalmente entre amanhã, o que até já aconteceu, e à noite. Em alguns momentos, a chuva pode ter intensidade moderada. Temperatura mínima 18 graus e máxima 26. Quarta-feira terá muitas nuvens e períodos de chuva passageira. O tempo segue instável na região central do estado, mas com temperaturas mais amenas, mínima de 16 graus e máxima de 19.
Quinta-feira deve começar com céu encoberto e condição para chuva, inclusive com risco de temporais em alguns momentos. À tarde, o tempo melhora gradualmente e a chuva perde força. Mínima 14 graus e máxima 19. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira vai ser marcada por instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, como a gente já vê nas imagens. Áreas de chuva avançam por diferentes regiões do estado gaúcho, com possibilidade de pancadas fortes em alguns momentos. As temperaturas permanecem mais baixas na metade leste, enquanto o interior registra maior variação térmica. O risco de chuva mais intensa se concentra principalmente na região central, Campanha, fronteira oeste e áreas próximas da região metropolitana de Porto Alegre. O monitoramento meteorológico indica atenção para áreas do Rio Grande do Sul devido à atuação das instabilidades. Tem risco de chuva localmente forte, descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados elevados em pontos isolados. A recomendação é acompanhar as atualizações dos avisos oficiais ao longo do dia. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 28. Em Passo Fundo, no norte, máxima de 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Torres, no litoral norte, máxima de 21 graus. E em Pelotas, no sul do estado, máxima de 20 graus. O município de Cachoeira do Sul abriu licitação para contratar uma empresa para reformar o imóvel onde vai funcionar a Unidade Básica de Saúde do bairro Fátima. A obra vai ser realizada no sistema de empreitada global, que inclui a execução completa dos serviços previstos no projeto. A concorrência vai ser realizada de forma eletrônica pelo portal de compras públicas. O edital completo, com todas as informações sobre a contratação, pode ser consultado no site da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Os lances estão marcados para o dia 27 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. E agora uma informação importante para quem mora no município de Cachoeira do Sul, na cidade, no bairro Tupinambá, e é beneficiário do Bolsa Família. O posto de saúde do Tupinambá vai estender o horário de atendimento na próxima quinta-feira. Vai ser das 4 horas da tarde até 8 horas da noite, exclusivamente para ações de acompanhamento do Bolsa Família. A equipe de saúde vai fazer o monitoramento de dados referentes ao peso, altura e caderneta de vacinação das crianças cadastradas no bairro. Procedimentos que são obrigatórios para a manutenção do benefício concedido pelo governo federal. Os beneficiários devem comparecer à unidade com o cartão do Bolsa Família, caderneta de vacinação, cartão da gestante, se for o caso, e documento de identidade. Vamos ver agora a sua participação por aqui. Eu vou começar, na verdade, pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que está inscrito em nosso canal, que nos acompanha por meio da live e manda aí o seu recadinho no chat. A Luciane Moraes está mandando um boa tarde pra gente, dizendo que achou linda a reportagem sobre a EJA. Trabalhei com o Oberdan e a Neuza. Obrigado, Luciane, pela participação, pelo teu recado. A Lucimere Beck também está com a gente aqui. A Cristina Veloso nos acompanhando a partir de Viamão, na Grande Porto Alegre. Claudiano Santos, Nazareno Azevedo. Nosso abraço a todos vocês. Na telinha, recados do WhatsApp. Você lembra que um tempo atrás teve uma telespectadora que participou com a gente aqui, mandou um senhorzinho idoso com a enxada na mão arrumando uma rua aqui de Cachoeira? Pois é, foi na semana passada. A Liege Moraes está atualizando aqui esse caso. Rua Ernesto Pertilli, continua um caos. Colocaram uma caçamba de terra na terça-feira passada, mas precisa canalizar e colocar cascalho. Só assim vamos ter uma rua decente. E o que acontece, né? O pessoal foi ali, colocou essa caçamba, né, de terra, como ela menciona, tá ali a patrola fazendo serviço. Só que aí chove, aí vira aquele barro bravo. Então, quer dizer, não tem uma solução boa para ruas de terra sem pavimento aqui em Cachoeira do Sul, né? Mas nesse período de tanta chuva, ao colocar aí esse material, também não é uma boa solução, como menciona aqui a Liege. Obrigado, Liege, pela tua participação.
Mais recadinhos, Adriana Zanotto Ávila. Esta é a minha arte com cerâmica que realizo no ateliê municipal com a professora Lisiane Yerk. Maravilhosa esta oficina. Ótima semana a todos. Obrigado, Adriana, pela tua mensagem, pela tua participação, por compartilhar um pouquinho da tua arte. Aliás, ontem, aqui no NT Sul, a gente falou também de uma exposição que está acontecendo, inclusive, aqui em Cachoeira do Sul, na Casa de Cultura, Paulo Salzano Vieira da Cunha, né? Então tem ali uma exposição em aquarela. Quem gosta de arte, fica à vontade para visitar, não é, para conhecer esse trabalho muito bonito que o pessoal realiza. E aí, convidei também os nossos telespectadores a mandarem aí pra gente um pouquinho das suas produções também, das suas artes. Obrigado, Adriana, pela tua participação. Dá tempo de mais recados aqui? Daqui a pouquinho tem mais. Se você de casa também pode participar, mande a sua mensagem pra gente aqui no NT Sul. E depois de alta e expressiva em maio, o preço da cesta básica pesquisada pela UERGS Cachoeira do Sul voltou a cair pelo segundo mês consecutivo. Em julho, a redução foi de quase 8%, com destaque para o tomate e a batata inglesa, que lideraram a queda dos preços. A cesta básica de alimentos pesquisada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul de Cachoeira do Sul, em 6 supermercados locais, pelo segundo mês consecutivo, teve queda no custo. Em junho, foi de 0,88% e em julho de 7,85%. De junho para julho, o preço do rancho básico para uma pessoa caiu de R$ 653,58 para R$ 602,26, uma diferença de menos 7,85%, ou seja, R$ 51,32. Considerando o consumo para uma família de 4 pessoas, o preço caiu de R$ 2.614,32 para R$ 2.409,02. Em 30 dias, uma economia de R$ 205,30. Durante o primeiro semestre de 2026, o mês de maio foi o que mais sacrificou o bolso dos consumidores. A cesta básica teve aumento de 16,04%, puxadas pelo tomate e pela batata inglesa, que tiveram reajuste de mais de 50%. 2 meses depois, esses mesmos 2 produtos puxam os preços para baixo. O tomate em 42,96% e a batata inglesa em 20,19%. Dos 13 produtos pesquisados, 8 tiveram queda de preços e 5 aumentaram. O destaque ficou com o pão francês, que subiu 4,97%, seguido do óleo de cozinha com 1,81%. Essa pesquisa da UERGS também destacou a diferença de preços entre um supermercado e outro, se for para uma pessoa, de até R$ 160. E se for para uma família de 4 pessoas, este valor pode passar de R$ 630. Valor esse que pode ser economizado mediante a velha e boa pesquisa. O jeito é pesquisar para economizar um pouquinho, né? E olha, se você é atendido pela RGE ou agora CPFL Energia, com certeza notou mudanças na conta de luz ou viu algum amigo, vizinho falando sobre isso, não é mesmo? Recebeu uma conta com um valor mais alto, para alguns bem mais alto. Não recebeu os créditos da placa de energia solar e sentiu a diferença na conta. Ou, nos últimos dias, foi avisado de um parcelamento que nem solicitou. Pois é, e o pior de tudo isso é que algumas dessas demandas seguem sem uma resposta objetiva. Falta clareza nas informações. A frase resume o sentimento dos consumidores atendidos pela CPFL Energia, a antiga RGE. Contas que dobram, triplicam o valor de um mês para o outro. Parcelamentos anunciados sem consentimento prévio do titular da conta e sem previsão de valores para a organização financeira. Usuários com placas de energia solar que não recebem os créditos na conta de luz. São muitos os casos relatados em redes sociais e até mesmo na porta do escritório de atendimento da concessionária. No portal Reclame Aqui, uma chuva de reclamações e demandas. Da empresa, nenhuma resposta.
Em Cachoeira do Sul, falamos com 3 consumidores que buscaram atendimento presencial no escritório da CPFL. Que estufa gasta mais, que banho gasta mais, que jarra gasta mais, tudo que tu botar. Eu digo assim, olha, a minha estufa é bolsa d'água quente, entendeu? Eu nem paro muito em casa, eu sou sozinha. A minha conta, basta que nos primeiros meses nem me cobraram porque não dava nem R$100, não dava nem R$50 de conta. E todos, agora esse mês veio 300 e tantos, 328, gastei em quê? Que eu não tenho estufa, não gasto com estufa, não uso estufa, entendeu? E o meu banho é 5 minutos, 10 minutos. Sim, esse mês agora veio esse exagero, né? E aí a senhora questionou, só disseram que é o consumo. É o consumo. Aí me deram uma ordem que vão até daqui a 15 dias, vão lá fazer inspeção para ver se tem alguma coisa influenciando. Eu não sei o que vai estar influenciando, porque eu não entendo de nada, né? Então vamos ver, de hoje eu já ia direto lá no Procon, vim aqui para ver se me resolvem isso. E depois não é isso, porque as minhas vizinhas lá, todo mundo está reclamando. A minha vizinha talvez venha hoje ainda aqui. A gente tem placa solar e a gente pagava em torno de 178, no máximo R$200 por mês. E o mês passado veio R$596. Um absurdo, triplicou a conta, né? Não tem o secador, praticamente a gente passa os 4 fora de casa o dia todo, porque a gente trabalha fora, a gente tem casa meio-dia. Uso normal, nada de alterações. Quantas pessoas na tua casa? 4. E mesmo com as 4 pessoas antes não passava de 200? Não, a gente sempre foi 4 pessoas. Meus filhos estudam, eu trabalho, meu esposo trabalha, a gente está em casa de meio-dia e de noite, e fim de semana. E a gente tem lareira, né? Então quer dizer que a gente não usa ar-condicionado na sala. Eu sou acostumado a pagar normal, a conta em banco, né? E essa conta não apareceu no banco. E daí eu vim aqui na RGE, né? E aí me falaram que eu vou pagar julho e agosto, dia 2 de setembro. Hoje me veio outra mensagem falando que vão parcelar em 6 vezes, que eu não me preocupo, que não sei o que, mas eu continuo enrolado. Aí me fala que essas contas vão ser cobradas em outubro, tá aumentando, sabe? E a gente fica amarrado, porque eu gosto de ter minhas continhas tudo certinho, né? Para isso já botei em banco para não ter aquele problema de andar correndo, né? Tá, e o senhor não quer parcelar? Eu não quero parcelar, eu quero pagar normal, né? Para mim ficar certo com as minhas contas, né? Só me passaram a mensagem que vai ser parcelado, mas não sei nem quando vai começar, entendeu? E nem quanto eu vou pagar, isso aí que é ruim, né? E agora que eu vou perguntar para eles aqui, como é que eles vão fazer comigo para ver quanto é que eu vou pagar e quando é que eu vou começar a pagar isso. A mensagem a que o seu Mário se refere é essa aqui, em que a concessionária de energia informa que uma atualização nos sistemas da empresa fez com que a conta, que venceria em julho, passasse para agosto. E para evitar que 2 contas tenham um vencimento no mesmo mês, decidiu pelo parcelamento em 6 vezes, com parcelas que serão incluídas nas contas de outubro a março de 2027. Tudo decisão da empresa. A falta de clareza e transparência com as informações não se resume aos consumidores. A produção do NT Sul solicitou entrevista e esclarecimento sobre todos esses pontos apresentados na reportagem. O incremento repentino e desproporcional nos valores das contas, a falta de créditos para quem tem placas de energia solar e que também acaba refletindo no aumento do valor da conta. E, claro, sobre a medida adotada de parcelar as contas a partir do mês de outubro. A assessoria de comunicação da empresa encaminhou um vídeo em que o gerente de serviços comerciais da companhia explica a decisão pelo parcelamento, ignorando as demais demandas enviadas pela produção da TV Cachoeira. Em decorrência dessa atualização de sistemas, nós tivemos para parte dos clientes da RGE, cerca de 20% deles, um deslocamento da data prevista do seu faturamento em relação à data que efetivamente ele foi executado. Isto ocasionou uma mudança na data de vencimento da conta. A conta que deveria vencer em julho, por respeitar as regras regulatórias de faturamento, teve o seu vencimento deslocado para o mês de agosto de 2026.
Já no mês de agosto, com o processo de faturamento sendo retomado para suas datas originais, o cliente terá também uma outra conta relativa a esse período de faturamento, vencendo nesse mesmo mês. Para que não haja, para estes clientes impactados, 2 vencimentos no mesmo mês, a CPFL-RGE então tomou a decisão de não emitir o faturamento, a conta de energia, para esses clientes impactados. Esta conta de energia, ela será parcelada automaticamente em 6 vezes a partir do mês de outubro de 2026 até o mês de março de 2027. O cliente ele não precisa fazer qualquer ação. Esse processo será todo ele automático. Por que esse parcelamento começa a ser feito a partir de outubro de 2026? Porque entre os meses de agosto e setembro, nós temos previstas várias ações de comunicação aos clientes impactados para que eles tenham ciência de que não receberão a conta no mês de agosto e que possam então se preparar para receber essa conta parcelada a partir então do mês de outubro de 2026. Pois é, e ainda tem várias questões aí que ficaram abertas, não é? Como mencionado pela Thelma Tomás na reportagem, especialmente esses valores expressivos que os consumidores estão recebendo, né? Contas duplicando, triplicando de valor. Então, o que se fala, de modo geral, em algumas entrevistas que a própria direção da concessionária tem emitido, concedido, por aí, argumentando que é um acúmulo, né, de um maior uso no período de inverno no Rio Grande do Sul, bandeira amarela, alguns outros argumentos nesse sentido, mas que tá caro, e aí todos os consumidores certamente estão estranhando esses valores tão altos que estão chegando. Espaço aberto aqui para a gente continuar e para trazer os esclarecimentos necessários. Gente, a maior feira do agronegócio da América Latina já está no horizonte. O lançamento da Expo Inter apresentou os detalhes da 49ª edição do evento, que reúne inovação, negócios e as principais novidades do setor agropecuário. A Expo Inter deste ano terá cerca de 2.000 expositores. Esse número representa 15% a mais do que no ano passado. Eu vou conversar agora com a Beth Cirne Lima, que é subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil. Obrigada pela entrevista, Beth. Qual é a expectativa para a Expo Inter deste ano? Expo Inter é sempre um momento muito especial para todos nós, é uma expectativa muito positiva. A gente tem enfrentado vários desafios nos últimos anos e sempre a gente tem chegado com muita força, com o apoio de toda a estrutura de governo, de todo o setor do agronegócio e dos expositores. Com relação aos animais, né, os animais de argola, aqueles que vão a julgamento, o que a senhora destacaria em relação a números, novidades? Eu acho que é muito expressivo esse número que demonstra todo o movimento que está acontecendo no campo, que está acontecendo no agronegócio. A gente tem vivido no Rio Grande do Sul, no sul do país, no Cone Sul, uma série de interferências de intempéries no setor produtivo, no agronegócio, de uma maneira geral na agricultura, e a pecuária sempre foi uma cultura como se fosse uma poupança bancária, uma cultura que rende pouco, mas que é muito segura. E, nesse momento, a gente está tendo uma virada no negócio da pecuária muito interessante, que ela está muito mais profissionalizada e a pecuária deixou de ser só uma poupança e passou a ser um grande investimento, e a gente está tendo, com a tecnificação e cada vez mais os avanços genéticos implementados, e por isso a presença dos animais de forma expressiva na Expo Inter é muito importante, porque a gente está tendo ganhos com a pecuária quase equivalentes com a agricultura de alta precisão, de alta performance. Então, isso é muito importante, isso reflete o que está acontecendo no campo e a gente fica muito feliz de viver esse momento. Eu sou pecuarista na origem, fico feliz de ver a pecuária como expoente nesse momento mais uma vez. Com relação à agroindústria, ela será mais uma vez representada pelo pavilhão da agricultura familiar. Quais são as novidades para esse ano?
A gente tem um investimento em infraestrutura básica para o pessoal que é expositor da agricultura familiar. A gente teve um investimento no pavilhão, investimento na estrutura de camping da agricultura familiar, o pessoal que fica no parque expondo. E, em termos de expositores, a gente tem um incremento, um número maior. A gente fez uma redistribuição dos estandes dentro do pavilhão, não houve uma ampliação do pavilhão, mas houve uma redistribuição de expositores dentro do pavilhão, de modo a poder acolher um número superior de expositores, porque a demanda é muito grande. E isso é muito interessante, porque a agricultura familiar vem trazendo os seus clássicos produtos que a gente encontra na agricultura familiar, queijos, geleias, doces, biscoitos, pães, bebidas, sucos, várias, incrementados, gourmetizados, usando produtos gaúchos com uma mistura e com sabor e com uma identidade cada vez mais interessante e atraindo cada vez mais o público. As máquinas e implementos agrícolas continuarão sendo o carro-chefe das vendas. Vamos falar um pouquinho de movimentação, né, de negócios. Sim. O Rio Grande do Sul é o maior parque fabril de máquinas e implementos agrícolas, mas não é o maior produtor de grãos do Brasil. A gente tem, então, um público que é do centro-norte do país, que vem ao Rio Grande do Sul, além dos produtores locais, sem dúvida, e regionais, que vem adquirir máquinas na feira e aproveitar uma série de linhas de créditos e lançamentos que são disponibilizados para a Expo Inter. Então, é um momento muito especial e, sem dúvida, o maior volume de negociação nos últimos anos são relacionados com a comercialização de máquinas. Então, é um setor extremamente importante que vem enfrentando, né, uma crise decorrente das enchentes e depois da reconstrução, da recuperação da nossa economia. Nós estamos aqui num momento positivo, paulatinamente, de recuperação do setor, e a gente tem expectativa de ter um crescimento modesto, mas um crescimento em relação ao ano anterior. Uma última pergunta, a expectativa de faturamento para esse ano? Por conta de toda essa situação, né, a gente, lá, quando em 2024 a gente estava vivendo a enchente, o parque ficou cheio d'água, vários municípios no estado e tal, sofreram muito. Vários economistas, na época, comentavam que a gente ia sentir os reflexos econômicos, o impacto negativo, 2 anos depois da enchente. E esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Então, a gente teve, né, logo depois da enchente, um apoio e um aporte financeiro de diversas fontes que nos auxiliaram a recuperar o Estado, recuperar a economia, e hoje a gente está com a própria indústria, com os próprios setores em pé, tentando, então, se recuperar, e estão se recuperando, né? A gente está nesse movimento positivo de recuperação, mas ainda um pouco lento, mas estamos, sim, em recuperação, então a gente tem uma expectativa de uma pequena ampliação de faturamento em relação ao ano passado. Vamos ver recados aqui da audiência. Voltamos para a telinha. O Rogério Pasquarim está comentando sobre essa situação da RGE, da CPFL Energia, das cobranças. Toda e qualquer dúvida, o consumidor deve procurar o PROCON, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Tem na sequência aqui um vídeo que a Márcia manda pra gente. Quero deixar registrada a situação da rua Gonçalo de Carvalho, esquina com Arthur Ricardo Preusler. Estiveram aqui e não resolveram nada até hoje, só pioraram nossa situação. Para ir para nossas casas temos que descer até lá embaixo, ela conta aqui, na ferroviária, e fazer uma baita volta. Não sei se aqui foi Corsã ou Secretaria de Infraestrutura Urbana, né? Mas é fato aqui, dá pra gente ver que tem uns cavaletinhos aqui caídos, algumas faixas também, para impedir justamente que as pessoas passem e a situação aí tá ruim. Obrigado, Márcia, pela tua participação, a gente deixa aí esse registro então. O Adroaldo Machado tá participando com a gente de Canoas, estamos ligadinhos em Canoas, um abraço, obrigado, Adroaldo, pela tua participação, um abraço pro amigo aí, pra família, obrigado pela companhia. E obrigado a você que separou um tempinho para interagir, para contar a sua informação, para comentar as reportagens, e assim nós vamos fazendo todos os dias, juntos, o Telejornal NT Sul. Esta edição fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta ao vivo na quarta-feira, a partir de meio-dia. Até lá, tchau!